Bom, galera, o papo aqui vai ser sobre trabalho, tá? Então, trabalho e potência, mas vamos começar primeiro com a discussão sobre trabalho. Bom, trabalho, fisicamente, é gastar energia para fazer alguma coisa. Isso é trabalho, né? A palavra trabalho tem mil significados aí, né? Pode ser uma atividade profissional, pode ser uma macumba, pode ser, sei lá, uma atividade extra-classe para dar nota para o aluno. Mas na física, a ideia de trabalho passa pela ideia de gastar energia para fazer alguma coisa, tá? Trabalho é uma grandeza escalar, tá certo? Portanto, não tem direção e sentido. É energia. Qualquer espécie de energia é grandeza escalar, tá? No sistema internacional é dado em joules. Bom, então se você for definir energia, você vai ficar amarrado com o conceito de trabalho. Vai ter que dizer que energia é o elemento que possibilita a realização de trabalho, tá? Então, trabalho e energia são conceitos que estão entrelaçados, não dá para você separá-los, tá certo? Por exemplo, ó, você ingere comida. Por que você ingere comida? Porque através dessa comida você vai obter energia para que você possa fazer suas atividades, né? Andar, falar, pensar, escrever e etc. Né? O motor de um carro usa energia química do combustível para realizar o trabalho de movimentar o carro. Tá? Um barco à vela, por exemplo, utiliza a energia do vento, né? Energia eólica, para ele realizar o trabalho de se movimentar e levar as pessoas para algum lugar. Então, a ideia de trabalho está na ideia de consumir energia para fazer alguma coisa. Tá? Mas nós temos duas modalidades de trabalho: o trabalho interno e o trabalho externo. Tá? O que nós entendemos por trabalho interno é gastar energia, mas sem provocar deslocamento, sem tirar alguma coisa do lugar. Essa é a ideia. Tá? Então, por exemplo, um carro com motor ligado, ele está gastando energia? Está queimando combustível, mas não está provocando deslocamento nenhum no carro para lugar nenhum. Então, não está sendo realizado o trabalho de se movimentar o carro. Então, esse trabalho é trabalho interno. Está se consumindo combustível lá no motor, está havendo um trabalho no motor, mas o carro não está andando para lugar nenhum. Uma pessoa que esteja doente, por exemplo, e que esteja inconsciente, por exemplo, em coma, ela precisa tomar soro na veia, que é alimento, porque o organismo dela precisa de alimento para ele funcionar, coração bater, pulmão inflar, aparelho excretor funcionar. Então, tudo isso demanda energia. Embora essa pessoa não esteja se deslocando para lugar nenhum, ela está gastando energia. Aliás, o ser humano, né, mesmo dormindo, está gastando energia. Tá? A gente gasta por dia, né, só para manter o organismo funcionando, uma média de 1.200 quilocalorias, tá? Ou calorias alimentares, tanto faz. Isso chama-se metabolismo basal. Varia um pouco ser humano para ser humano, mas em média, entre 1.200 e 1.500 quilocalorias. Sem fazer nada. Dormindo está gastando energia. Olha que beleza. Se você ficar empurrando uma parede aí o dia inteiro, você não vai tirar a parede do lugar, mas você vai ficar cansado, porque você gastou energia para fazer esse trabalho. Então, isso é chamado de trabalho interno. Teve consumo de energia, mas não envolveu deslocamento de nada. Agora, o trabalho externo é o contrário disso, né? Está havendo consumo de energia e está se deslocando alguma coisa. Por exemplo, o mesmo carro que eu citei na situação anterior, se ele estiver andando, indo de um lugar para o outro, então ele está gastando energia e provocando deslocamento. Então aí o trabalho que ele está realizando é chamado de trabalho externo. Tá? Uma pessoa que esteja correndo está gastando energia e está
se deslocando de algum lugar para algum lugar. Então, está havendo consumo de energia com deslocamento. Isso é trabalho externo. Um guindaste, por exemplo, quando vai erguer uma carga, ele realiza um trabalho de levantar a carga, provocar um deslocamento vertical na carga, ou trazer de cima para baixo, né? Isso é trabalho externo. Está gastando energia e provocando deslocamento, tá? O trabalho externo, pessoal, ele é dado por essa expressão aí, força deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. É chamado, essa expressão aí, FD cosseno de θ, é chamada de produto escalar. Tá? A gente aprende isso no ensino superior. Então, nessa equação, F é a força, é tal, essa letra grega tal é o trabalho, né? Que é dado em joules. O F é a força, que é dada em newtons. É a força que você está estudando o trabalho que ela está realizando. Tá? O D é o deslocamento em metros. E o θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Porque ambos são vetores. Então, vai ter que se tomar o menor ângulo entre eles para calcular o trabalho realizado por essa força ao longo desse deslocamento que se está discutindo. Ok? Bom, o sinal do trabalho ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando ele é positivo, ele é chamado de trabalho motor. Isso quer dizer que aquele ângulo θ ali, ele é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, mas não pode ser igual a 90. Tá? É a região em que o cosseno é positivo. Isso quer dizer que o trabalho está sendo realizado a favor do movimento, certo? Agora, existe o trabalho resistente, que é o trabalho com sinal negativo. Ele vai acontecer quando aquele ângulo ali for um ângulo entre 90 e 180, mais uma vez destacando que não pode ser igual a 90. Tá? É a região que o cosseno é negativo. E implica na ideia de que o trabalho aí está sendo resistente, está dificultando, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Tá? E você tem trabalho nulo, que pode acontecer se a força for zero, se o deslocamento for zero, ou se o ângulo for de 90 graus, porque para o ângulo de 90 graus o cosseno vale zero, então o produto dá zero. Tá? Então, entender como é que acha esse ângulo aí é fundamental, porque você viu que ele define quando o cosseno é positivo, quando é negativo, e pode definir quando o cosseno é nulo. Tá? Então, imagina essa situação proposta aí. A gente tem 4 forças aplicadas num corpo, né? Você tem aqui a tração, uma força normal, uma força peso e uma força de atrito, né? E os valores dessas forças aí. E a gente está propondo aí um deslocamento de 10 metros, que evidentemente vai ser para a direita, porque 50 é maior do que 10, então a força resultante é para a direita, isso aí deve estar se deslocando para a direita. Então, digamos que eu queira calcular o trabalho da força de tração. Então, o trabalho da força de tração é a tração vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força de tração e o deslocamento. Então, para achar esse ângulo, você vai pegar os dois vetores e colocar lado a lado aí. Ó. Qual é o ângulo que eles estão formando entre si? Zero, porque eles coincidem, têm mesma direção e sentido. Então, ficaria trabalho da força de tração, 50, vezes 10, que é o deslocamento, vezes cosseno de zero. E cosseno de zero é 1. Então, isso daria 500 joules. Tá? Agora, eu posso querer calcular também o trabalho da força normal. Veja, eu posso calcular separadamente cada trabalho. Né? E aí, ao observar a força normal e o deslocamento, força normal é vertical para cima, o deslocamento é horizontal para a direita. Então, eu vejo dois vetores que são perpendiculares entre si. Então, o ângulo aqui é de 90 graus. Então, você teria trabalho da força normal é 40, que é o valor da normal, vezes 10, vezes o cosseno de 90.
Mas como o cosseno de 90 vale zero, então isso aqui dá zero. Esse é um caso em que a força normal não realiza trabalho. Tá? Se eu quiser calcular o trabalho da força peso, vai ficar peso, deslocamento, cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. Para onde é o peso? O peso é vertical e para baixo. Portanto, é uma força que também forma 90 graus com o deslocamento. Portanto, o trabalho dela vai ser nulo também. Vai ficar trabalho do peso igual a 40 vezes 10 vezes cosseno de 90, que vale zero. E zero vezes qualquer coisa é zero. Agora, faltou calcular o trabalho da força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Mas aí, quando você coloca os dois vetores, você vê que é um para cada lado. Então, eles formam entre si um ângulo de 180 graus. Ó. Então, o trabalho da força de atrito é 10 da força de atrito vezes 10 do deslocamento, cosseno de 180, que vale menos 1. E, portanto, vai dar menos 100 joules. Você reparou como é fácil achar esse ângulo? É só você pegar o vetor força que você está estudando e comparar com o vetor deslocamento. O ângulo entre eles é o ângulo que vai aqui. Agora, aproveitando esse exemplo para aumentar a nossa teoria, quanto é que seria a força resultante dessas 4 forças aplicadas ao corpo? Bom, você tem 40 para cima, 40 para baixo, dá zero na vertical. Aí você tem 50 para a direita e 10 para a esquerda, então vai dar 40 para a direita. Então, a força resultante é 40 para a direita. Se você for calcular o trabalho da resultante, ficaria: o trabalho da resultante é a força resultante vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a resultante e o deslocamento. E na hora que você compara os dois vetores, você vê que eles têm mesma direção e sentido. Então, eles não formam ângulo nenhum entre si. O ângulo é de 0 graus. Então, o trabalho da resultante será 40 da resultante vezes 10, vezes o cosseno de zero, que é 1, e, portanto, 400 joules. Então, veja, você pode calcular o trabalho separado de cada força, ou você pode calcular o trabalho da resultante. E uma curiosidade, a nossa primeira observação relevante aí, muito relevante, é a seguinte: é que tem outras maneiras de calcular o trabalho da resultante. E uma delas é você fazer a somatória dos trabalhos de cada força envolvida. Por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, a gente calculou o trabalho da tração, trabalho da normal, trabalho do peso e o trabalho do atrito separadamente. E depois a gente calculou o trabalho da resultante dessas 4 forças. Então, se a gente pegar o cálculo dos trabalhos individuais de cada força e somar numericamente, porque é escalar, não é vetorial. O trabalho é a grandeza escalar. Então, você vai conseguir o seguinte: o trabalho da força resultante é igual trabalho da tração mais da normal, mais do peso, mais trabalho do atrito. Que no nosso exemplo seria 500 mais 0 menos 100, que dá 400. Olha aí, a somatória dos trabalhos individuais de cada força me dá o trabalho da força resultante. Observa que deu o mesmo valor. Tá? Então, é muito relevante isso. Uma terceira maneira de calcular o trabalho da força resultante chama-se teorema da energia cinética. Se você partir da expressão trabalho, força, deslocamento, cosseno do ângulo, e só para facilitar a demonstração, chamar o cosseno de 1, você vai ver que no final não depende do ângulo, você pode trocar força resultante pela expressão massa vezes aceleração. Então, a expressão vai ficar MA vezes D. Tá? Agora, esse A vezes D, você pode tirar lá da equação de Torricelli, que é V quadrado vezes zero ao quadrado mais 2A delta S, onde esse delta S que seria o deslocamento. Então, isolando o deslocamento, vai ficar V quadrado menos V0 ao quadrado sobre vezes 2A vezes D. E você pode pegar aqui o 2 e passar dividindo.
Então, vai ficar A vezes D igual V² menos V0² sobre 2. Isso vai entrar no lugar de A vezes D. E a expressão vai ficar, então, M que multiplica V² menos V0² sobre 2. Aplicando a propriedade distributiva, você vai obter uma expressão muito interessante, que é mv² sobre 2. Isso é chamado de energia cinética. Essa seria a energia cinética final, porque usa a velocidade final. E essa aqui seria a energia cinética inicial, porque usa a velocidade inicial. Agora, então, o trabalho é a energia cinética final menos a inicial. Na física, a gente tem um nome para essa situação, né? Situação final menos inicial. A gente chama de variação e representa pela letra delta. Então, trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Esse é um dos teoremas de grande importância dentro da parte de mecânica, moçada, tá? Por outro lado, você tem que memorizar, então, ou procurar memorizar, que o trabalho da força resultante pode ser dado pela fórmula, tá? Direta, pela fórmula do trabalho, ou pode ser dado pela somatória dos trabalhos das forças. Então, você calcula separadamente cada trabalho e depois soma. Ou ainda, você pode fazer através da variação da energia cinética. Depende dos dados que você tiver, tá? Agora, o peso, ele tem um trabalho também particular, né? Como é que se calcula o trabalho da força-peso? Porque a gente fez o trabalho do peso agora de pouco, deu 0. Será que o trabalho do peso dá sempre 0? Não, não dá sempre 0. Você vai ter o trabalho da força-peso toda vez que houver desnível, ou seja, subida ou descida. O trabalho do peso, ele pode ser obtido pela expressão mais ou menos pH, que a gente vai demonstrar daqui a pouquinho. Aqui, primeiro, eu vou colocar todas as informações relevantes, depois eu demonstro. Então, nessa expressão aí, você vai usar o sinal de mais quando for uma descida, porque para descer o peso ajuda. Você vai usar o sinal de menos quando for subida, porque para subir o peso dificulta as coisas, tá? O H ali é o chamado desnível entre as posições. E o peso, como é uma força chamada de conservativa, quer dizer que o trabalho do peso não depende da trajetória. Não depende da trajetória entre o ponto de partida e o ponto de chegada. O trabalho do peso, ele só depende do peso e do desnível, tá? Aqui, por exemplo, eu posso levar o corpo daqui até lá, ou trazer de lá para cá, por esse caminho, ou eu posso levar por esse caminho aqui, ou eu posso levar por qualquer outro caminho. Eu podia, por exemplo, né, dar um chute no corpo aqui, ó, e ele descrever uma trajetória parabólica indo para lá, ó, tá? O trabalho por esse caminho seria o mesmo que o trabalho por qualquer outro caminho. Então, esse é um detalhe relevante sobre o trabalho do peso. Ele não depende da trajetória. Isso vale para qualquer força conservativa, tá? A força elétrica no campo elétrico, a força elástica, são todas forças conservativas. Então, para demonstrar isso, eu fiz uma montagenzinha aqui, ó. Imagina que a gente queira tirar um bloquinho dessa posição e levar para essa posição aqui, tá? Então, eu estou propondo subir com ele até lá. Eu quero mostrar para você que eu vou usar 2 caminhos e o resultado do trabalho do peso vai dar o mesmo, só para mostrar que o trabalho do peso, em primeiro lugar, pode ser pH. Em segundo lugar, não depende da trajetória, tá? E aqui, como eu estou escolhendo subir, você vai ver que o trabalho do peso dá negativo, porque na subida o peso é uma força resistente, não é uma força que ajuda. Tá bom? Então, ó, o trabalho do peso é o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. Então, eu vou precisar dessa distância D aqui, ó. Para isso, então, eu posso aplicar aí seno do ângulo alfa, que é cateto oposto, que é a altura, o desnível, pela hipotenusa, que é essa distância D.
Então, eu posso isolar a distância D, faz um troca-troca aqui, ó. D vale H dividido pelo seno do ângulo de inclinação. Então, substituindo aqui na formulazinha, eu teria que colocar no lugar do deslocamento H sobre o seno de alfa. Tá? Agora, lembrando que o peso é vertical e para baixo, e que a gente já mostrou em outra ocasião que o ângulo formado entre o peso e a linha normal é igual ao ângulo de inclinação do plano, que eu estou chamando de alfa. Então, o ângulo formado entre o peso e o deslocamento, que é para cima, seria esse ângulo azul aqui, ó, que vale alfa mais 90 graus, porque a linha normal ela é perpendicular ao plano inclinado. Então, trocando os dados na formulazinha, vai ficar peso, deslocamento, cosseno de 90 mais alfa. O peso vezes o deslocamento seria cosseno de 90 mais alfa é cosseno de alfa, cosseno de 90, né? Menos seno de 90, seno de alfa, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, tá? E aí, então, o Dzinho vale H sobre seno de alfa, e dessa expressão inteira, né, vai sobrar menos seno de alfa. Porque como cosseno de 90 é zero, isso aqui desaparece. Como seno de 90 é 1, vai ficar menos 1 vezes seno alfa, vai ficar menos seno alfa. Então, simplifica o seno, você vai ter trabalho do peso igual a menos pH. Veja, deu pH, que é a formulazinha que a gente propôs para o peso. O H é o desnível. E deu negativo, porque nesse caso estou trabalhando com uma subida. Tá? Agora, vamos pegar um outro caminho para levar o bloquinho daqui para lá. Nós vamos levar o bloquinho primeiro aqui pela horizontal e depois subir ele até lá na vertical aqui. Então, você vai ter um trabalho do peso aqui na horizontal e vai ter mais um trabalho do peso aqui na vertical. E a soma desses trabalhos vai me dar o trabalho total aqui do peso. Então, na horizontal, P vezes deslocamento 1, que seria o deslocamento horizontal aqui, cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento na parte horizontal. Depois, P vezes o deslocamento D2, que seria o deslocamento na linha vertical aqui, ó, tracejado aqui, vezes o cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento nessa linha. Agora, na primeira parte, então, que seria a parte horizontal aqui, ó, o deslocamento estou chamando de X, e ele forma 90 graus com o peso, ó, tá vendo? Por isso o ângulo que vai ali é o ângulo de 90 graus. Na subida aqui, ó, a gente está chamando o deslocamento aqui de H, que é o desnível entre as duas posições, né? E o ângulo é 180 graus porque o deslocamento é para cima e o peso é para baixo. Então, eles formam entre si um ângulo de 180 graus. Portanto, ó, esse primeiro trabalho dá zero, porque cosseno de 90 é zero. E o segundo trabalho daria pH vezes menos 1, que dá menos pH. Então, ó, o trabalho do peso deu a mesma coisa, por dois caminhos diferentes, ambos deram pH, e aqui deu negativo porque a gente está trabalhando na subida, e na subida o peso é resistente. Então, fica demonstrado aí as informações que nós falamos sobre o peso agora de pouco. O trabalho é pH, não depende da trajetória, é negativo na subida e positivo na descida. Bom, trabalho da força variável é o que está faltando para fechar a teoria aqui. Quando uma força é variável, a única saída que nós temos é o cálculo diferencial e integral, que no ensino médio não é uma ferramenta disponível. Então, a gente usa uma particularidade aí que nos permite usar o cálculo no ensino médio, que seria a área do gráfico força-deslocamento. Então, quando você conhece o gráfico da força pelo deslocamento, calculando a área entre o gráfico e o eixo horizontal,
você vai ter o trabalho realizado por essa força variável. Tá? Óbvio que a gente não vai trabalhar com figuras que são assim tão esquizofrênicas, né? A gente vai trabalhar com figuras que são conhecidas, como quadrados, trapézios, triângulos, né? Porque às vezes nós sabemos calcular a área. Uma curiosidade é que a força elástica, como ela é variável, porque ela depende da deformação, força elástica é Kx, lembrando aí. Então, conforme vai mudando a deformação, vai mudando a força elástica. Então, para calcular o trabalho da força elástica, você usa o gráfico da força elástica em função da deformação e calcula a área. Tá ok? Então, vamos fazer uns exemplozinhos para dar uma confirmada aí na parte teórica. Vamos lá. Faltou um detalhe aqui, ó. Que o trabalho da força elástica, quando ele é motor, você usa a areazinha com sinal positivo. Quando ele é resistente, você usa a areazinha com sinal negativo. Tá? Para indicar se a mola está a favor do deslocamento ou contra o deslocamento. Bom, então vamos lá. Um pedreiro atravessa uma rua de largura igual a 10 metros com velocidade constante. Ele carrega um balde de cimento de massa 15 kg, segurando-o pelas alças, com uma força vertical. Calcule o trabalho em joules realizado pela força exercida pelo pedreiro sobre o balde. Galera, dá para imaginar a cena, né? Um pedreiro carregando um balde, fazendo uma força vertical para cima, né? Conforme ele diz aqui que está acontecendo. Olha lá, segurando pelas alças com uma força vertical. Tem que ser para cima, né? Porque está segurando o balde. Agora, ele está atravessando uma rua horizontal. Então, o deslocamento dele e a força que ele está fazendo no balde são perpendiculares entre si. Então, o trabalho da força que ele está realizando é FD cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Que, nesse caso, sem me importar com o valor da força nem com o valor do deslocamento, o ângulo entre os dois é 90 graus. Vai dar cosseno de 90 vale zero, então o trabalho da força que ele realiza para carregar o balde é zero. Alternativa A de amor. Tá? Então, essa força vertical que ele faz para carregar o balde realiza trabalho nulo nesse deslocamento aqui. A figura mostra um motor que aciona um elevador cuja massa, juntamente com a dos passageiros, é de 900 kg. O contrapeso possui 600 kg e a gravidade no local tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação, desprezando qualquer atrito, o trabalho realizado pela força exercida pelo motor para fazer com que o elevador suba com velocidade constante a uma distância igual a 30 metros é em joules igual a quanto? A, B, C, D ou E. Bom, então eu quero o trabalho do motor. Tá? Então eu preciso descobrir que força o motor está fazendo, porque eu tenho deslocamento, são 30 metros. Assim, a rigor também tem o ângulo entre os dois, porque se o motor vai levar o elevador para cima, então o motor está fazendo força para cima, deslocamento é para cima, então o ângulo é de 0 graus. Então, na verdade, o que está faltando é o valor da força, porque eu tenho deslocamento e tenho ângulo. Agora, se eu isolar os dois elementos ali, que é o contrapeso e o elevador, o contrapeso está sofrendo a ação de uma força de tração para cima e o peso dele para baixo. O elevador está sofrendo a ação da mesma força de tração do contrapeso, porque você tem um fio que liga o elevador ao contrapeso, então a tração nesse fio é uma só. Está sofrendo a força do motor e a força peso dele para baixo. Então nós vamos achar isso aqui, ó, a força que o motor está fazendo.
Lembrando que nós estamos lidando com situação de velocidade constante e o movimento é retilíneo, porque o contrapeso desce e o elevador sobe. Então, ambos movimentos são retilíneos. Tá? Você tem MRU, tanto para o contrapeso quanto para o elevador. O que implica dizer que a soma das forças dá zero. Então, no contrapeso, a tração e o peso deles tem que ter valores iguais. E como é que calcula o peso do contrapeso? É a massa dele vezes a gravidade. A massa dele é de 600 quilos e a gravidade é 10, então o contrapeso tem 6.000 newtons de peso. E, portanto, esse é o valor da tração no fio que sustenta o contrapeso. Agora, lá no elevador, você vai ter a força do motor e a tração igual ao valor do peso, porque para a resultante aqui ser zero, né, porque o movimento é retilíneo uniforme, essas duas forças para cima tem que equilibrar essa força para baixo aqui. Então, a força do motor mais a tração equilibra o peso do elevador. Acontece que eu posso escrever, então, que a tração vale 6.000, que a gente calculou anteriormente aqui no contrapeso. O peso do elevador é a massa dele vezes a gravidade. Então, a força que o motor está fazendo seria igual a massa do elevador, 900 quilos. Gravidade vale 10. Aí você pega esses 6.000, passa para o segundo membro, ele vai negativo. Então, vai ficar aqui, ó, 9.000 menos 6.000, que é 3.000. Então, a força que o motor está fazendo é 3.000 newtons. Então, o trabalho realizado pela força que o motor está fazendo, né, é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força é 3.000, o deslocamento é de 30 metros, e o ângulo em questão é de 0 graus, porque o deslocamento é para cima e a força que o motor está fazendo também é para cima. São dois vetores que combinam, dá 0 graus. Então, você teria cosseno de 0 vale 1, 90.000 joules, né? Ou 9 vezes 10 a quarta joules. Seria o trabalho realizado pelo motor, então. Tá aí. Ó, a figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola a partir da posição A e até atingir a posição C. O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce no bloco em função da posição deste. O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco, quando este se desloca de A até B, é A, B, C, D ou E. Olha só, galera. Quando o bloco está aqui, ó, a mola está deformada de 20 centímetros. Então, a mola está esticada. Por isso que na hora que solta isso, a mola puxa o sistema para lá. Tá? Até que quando chega no ponto C aqui, a mola não tem mais deformação. Então, nesse caso, a mola vai realizar um trabalho motor, porque ela vai fazer força no mesmo sentido que o deslocamento. O bloquinho está indo de A para C. E a força que ela está fazendo é de A para C. Né? Porque a mola atua contrária à deformação. Então, se ela está esticada, ela vai puxar no sentido de A para C. Mas a pergunta que ele faz é o trabalho que a mola realiza enquanto ela vai da posição A para a posição B. Que aqui no gráfico seria essa áreazinha, né? Entre as posições A e B, 20 centímetros e 10 centímetros, tá? Então, o trabalho da força elástica é numericamente igual à área, porque é uma força variável. E aqui, ó, o trabalho é positivo porque é motor. A base maior vale 8, a base menor vale 4 e a altura vale 10 centímetros. Mas para sair em joule, que é do sistema internacional, tem que fazer isso em metro. Então, 10 centímetros é 0,1 metros. Então, isso vai dar 0,6 joules. Você vê que o examinador queria saber se você sabe
se o trabalho é motor ou resistente, né? Porque ele colocou os dois resultados plausíveis aqui, né? Mas só esse é verdadeiro, porque nesse caso a mola está realizando o deslocamento, né? Então ela é a favor do deslocamento. Então o trabalho dela é motor. Ó, o primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi lançado ao espaço em 2017 e será utilizado para telecomunicações, né, estratégicas do governo e na ampliação da oferta de comunicação de banda larga. O foguete que levou o satélite ao espaço foi lançado do Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. A massa do satélite é constante desde o lançamento até a entrada em órbita e vale 6 vezes 10 ao cubo quilogramas. O módulo da velocidade orbital é de 3 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Desprezando a velocidade inicial do satélite em razão do movimento de rotação da Terra, o trabalho da força resultante sobre o satélite para levá-lo até a órbita é igual a quanto? A, B, C, D ou E. Você vê, aqui as informações são massa e velocidade. E ele quer o trabalho da força resultante. Ó. Então, ele está te empurrando para onde? Está te empurrando para o teorema da energia cinética. Tá? Então, ó, trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Que seria, então, mv² sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. A massa do satélite 6 vezes 10 ao cubo. A velocidade final, quando ele chega lá para entrar em órbita, 3 vezes 10 ao cubo. E a velocidade inicial é zero. Ele falou que pode ser considerada zero. Então, isso aqui vai dar zero, né? Ó. Só nos interessa esse resultado aqui, né? Então, vai ficar 6, isso aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, e 10 ao cubo ao quadrado é 10 à sexta. Então, 9 vezes 6, 54, e 10 ao cubo com 10 à sexta, 10 à nona. Né? Então, 54 por 2 é 27 vezes 10 à nona, isso é giga. Então, 27 gigajoules de energia. É o trabalho realizado aí. Tá? E por último, ó, na corrida de São Silvestre, o trecho mais difícil para os atletas é a subida da Brigadeiro Luiz Antônio, que possui um desnível de aproximadamente 34 metros. No ponto mais baixo da avenida, um corredor de massa 70 quilos inicia sua subida. Considerando G igual a 10, é correto afirmar que o trabalho realizado pela força-peso do início ao final da subida será A, B, C, D ou E. Então, a gente demonstrou aí que o trabalho do peso pode ser dado por pH. E na subida, como é o caso aqui, ele é resistente, portanto, leva um sinalzinho de menos aqui. Como o peso é massa vezes gravidade, então vai ficar mg vezes h. A massa do atleta é 70, a gravidade é 10 e o desnível é 34 metros. Então vai dar menos 23,8 joules, trabalho realizado pela força-peso. Bom, é isso aí, galera. Logo mais a gente volta para fazer mais alguns exercícios aí. Um abração para vocês.